Olá, Jorge, tudo bem? Eu sou Márcio Salem, do Cinema com Crítica, e queria parabenizá-lo por A Mulher que Chora, que estreia nos cinemas brasileiros no próximo dia 9 de abril. Bem-vindo. Muito obrigado, Márcio. Muito legal conversar contigo, estar aqui com vocês. Maravilha. O mito da Llorona, ou da mulher que chora, ele é muito enraizado em tradições latino-americanas. Nós já tivemos muitos filmes sobre esta personagem folclórica. Eu lembro de um, inclusive, que eu adoro, que é um da Guatemala, do Jairo Bustamante. Sim, sim, muito legal, muito bom. Como ele relaciona aquilo com a tradição histórica do país e o regime militar. Mas eu queria começar pegando de onde nasceu o teu desejo de deslocar essa narrativa para o Brasil. É verdade que é um mito, uma história, um conto de crianças que é muito presente na América Hispana, não? Eu sou venezuelano, não? Então é uma história que está muito presente na minha infância e na minha vida, não? Então, como o personagem da babá, que cuida do menino no filme, ela é venezuelana, ela traz essa história, não? Que tem que ver com maternidade, que tem que ver com abandono, que tem que ver com morte, assuntos que são fortes, acho que na infância de todo mundo, mas mais ainda na infância dessa criança do filme, não? Então, acho que tinha muito que ver eh, como metáfora com todas as mulheres um pouco que choram no filme, não? E esse menino que está nesse mundo de mulheres sozinhas, numa espécie de sociedade patriarcal. Então, bom, é um conto, o filme é um pouco um conto, não? Uma história, um conto dentro de um conto dessa criança que traz esse outro conto da Chorona, não? Mas acho que essa história entrava muito bem com a história dessa criança que eu queria contar. Então, por isso eu trouxe isso e acho que se encaixa, no meu ver, claro, é bem na história porque o personagem é venezuelana, que é uma refugiada que também teve que abandonar seu filho. Então tem tudo uma coisa com a maternidade que volta no fim, não? E com o abandono, não? E tem um elemento da própria imigração temática também, né? Não somente a Também. imigração da personagem, a imigração do cineasta, mas a imigração também do tema, né? Que vai penetrando Sim, num país que talvez não carregue esse exatamente. folclore. Mencionou metáfora. A fantasia, né? Aqui a gente poderia falar fantasia de horror, ela costuma ser território muito bom para metáforas, para alegoria. Sim, E sim, dentro dessa metáfora, dentro da alegoria, eu acho que tem uma dimensão política também, embora não seja uma dimensão política panfletária, mas há uma dimensão política. sim, O Miguel é um garoto que é negligenciado pelo pai, a gente só vê o pai basicamente de costas, e pela mãe, e é acolhido justamente pela Carmen, que você mencionou, né? A secretária venezuelana. E ele vive sim. uma espécie de entrelugar. A família, a gente consegue identificar ideologicamente onde ela está posicionada e a gente entende de onde Carmen está posicionada. Ele fica no meio. O que que o filme, através do teu olhar de um venezuelano no Brasil, o que que o filme te ajudou a revelar sobre o Brasil? Bom, para mim me ajudou a revelar um pouco, eu não sei, para mim é uma exploração, não? Não sei se me revelou alguma coisa, mas uma exploração desse mundo tão lindo no Brasil e por isso é tão importante a natureza no filme também, que a natureza brasileira é um negócio extraordinário e mesmo na Venezuela nós temos um mundo natural muito potente, não? Uma força da nossa natureza extraordinária, não? E que tem que ver com esse mito e com essa cultura pré-hispânica que nós temos todos, não? E ao mesmo tempo, claro, tem essa ferida, não? Da colonização, da desigualdade nesse mundo oh, supercapitalista, pós-capitalista, como você quer chamar, não? E com essas forças violentas e que heredamos, não? Dessa ferida da nossa colonização, que seja brasileira e venezuelana também, não? E então, eu acho que esse menino está perdido entre esses dois mundos, não? Eu diria quase entre o mundo natural e o mundo civilizatório, o mundo feminino e o mundo masculino violento. Então, é um menino que está perdido, não? Nessa floresta e nessas tentando achar um sentido como ser humano, como uma vida, um sentido nesse mundo complicado, não? Com forças contraditórias, não? Então, bom, estou aqui extrapolando, mas acho que
tenha um pouco que ver com isso, sim. A gente conversa sempre com cineastas, com artistas, né? A gente escuta deles, mas às vezes é bom também escutar do espectador, escutar do jornalista, do crítico. Como brasileiro, Claro, eu vejo tanta coisa do Brasil ali que eu até fico curioso, poxa, até que ponto foi tão intencional? Porque eu vejo esse domínio da força através da arma de fogo, e a gente veio de um governo que defendia incessantemente a arma de fogo. A gente vê um tema recorrente dentro das histórias latino-americanas de forma geral, que é a relação entre uma casa grande, entre a família mais abastada, com mais riquezas, e a pessoa mais pobre, mais humilde, que precisa prestar serviço sim, para aquela família, e como é o tratamento das duas, né? E tem um filme brasileiro que fala muito sobre isso, Que Horas Ela Volta, em que o garoto sim. afeiçoa muito mais da empregada doméstica, da secretária, do que da mãe. E a gente vê. E esses temas não deixam de fustigar um pouquinho dentro de mim, que eu vejo muito Brasil. Eu fico pensando, pô, o cara conhece meu Brasil, né? Porque isso é muito Brasil. Né? O que eu estou vendo é muito Brasil. Ai, que bom, porque sempre foi bom. Eu tenho 8 anos aqui, mas sempre foi na questão, não? A gente tem muitas similitudes, não, como venezuelano, mas também tem muitas diferenças. No Brasil é um mundo um pouco à parte na América Latina. Tem muito o que ver, mas ao mesmo tempo por tão grande, por talvez também a presença portuguesa, não? Que é uma bem diferente a sensibilidade portuguesa, a sensibilidade espanhola, não? Então, acho legal, porque eu queria trazer essas coisas que vem, que estão aqui no Brasil, que eu sinto, não? E essa exploração, de novo, eu não tenho respostas assim, mas o filme é mais uma exploração desses temas, né? Mas eu vou pegar agora um pouco da forma. O filme é uma exploração muito sensorial. É um filme muito mais atmosférico, tanto visualmente quanto auditivamente, do que expositivo. Inclusive, esses trechos que eu estou pensando, é mais interpretações minhas a partir do que você me deu, do que algo expositivamente colocado para provocar uma relação política do espectador. Sim, Como sim. cineasta, qual para ti é o desafio de fazer uma narrativa que é muito mais ancorada na visualidade, na sonoridade, em um período contemporâneo em que as pessoas não querem mais ler, que não interpretam mais imagens, que tudo para elas precisa estar mastigado? Sim, não, é uma boa pergunta, não? Porque de novo, não, a gente está tentando fazer cinema, não? Bom, cinema é uma arte ainda relativamente novo e mais que com a influência do dinheiro, e do teatro, que chamam de teatro burguês e tal, e também o cinema sonoro, ainda acho que tem muita coisa, não, para explorar na narrativa do cinema, não? E então é um cinema que eu gosto, não, esse cinema sensorial, mas é verdade que um cinema não sei se está muito na moda. Aí tem gente que vê o filme e fala, parece um filme dos anos 80, 70, ou seja, porque tem uma pegada, é verdade, um pouco cinema que não está tão na moda, eu diria, não? Filme de gênero, etc. Não? Um filme mais clássico, ao mesmo tempo mais contemplativo, não? Mas é um tipo de filme que eu gosto e acho que encaixava bem, não? Com esse universo dessa criança, com essa delicadeza, não? E eu queria fazer um filme delicado. E claro, mas é verdade que ele avança num território um pouco sutil, não? Uma narrativa fortemente dramática, ou seja, que leva para... É um filme um pouco como um rio suave, não? Como o mesmo rio do filme, não? Ele vai suavemente. Então, essa foi a aposta, não? Bom, a gente tentou fazer o mais bonito e espero que de algum modo chegue ao espectador, não? Alguma coisa, não? Não, É, bem, eu acho que a gente tem que tirar mesmo o espectador do senso comum. A gente não vive no mundo da Netflix que tem que mastigar todas sim, as informações para as pessoas. Inclusive, eu também acho um saco, falando aqui para você, compartilhando, essa necessidade do cinema de precisar se explicar a todo momento. Eu acho sim, até que o teu filme, ele se explica através do seu garoto, né? Tudo é contado através de um olhar que não entende. E aí sim, eu quero falar um pouquinho do Zion, porque o Miguel, ele é um garoto construído muito dentro da introspecção, é muito do que a gente consegue extrair dele, do que tu consegue também tirar dele. E ele é um moleque muito jovem. Como é que foi trabalhar essa introspecção de um garoto que está em um ambiente inóspito, em um ambiente diferente, trabalhando dentro do cinema? Como foi essa direção do Miguel? foi complicado, foi complicado porque, bom, já fazia um filme.
de baixo orçamento, independente, em 4 semanas, com uma criança, um filme desse estilo, foi uma aposta difícil, não? E bom, eu estou orgulhoso do filme, acho que o filme ficou bonito, mas tem muita coisa que a gente queria fazer no roteiro original que a gente não conseguiu, simplesmente, quando não deu certo. Então, a gente na montagem reconstruiu um pouco o filme. E, e é difícil porque ele tem um pouco isso, mas ele é um menino muito diferente, um menino muito extrovertido. O Zion não é um menino introvertido, não? Então, essa é a magia do cinema, não? Mas ele conseguiu dar com o olhar dele, com a presença, eu diria quase física dele, isso que a gente estava procurando, não? Esse mistério, essa introspecção. Mas sim, foi normal, não? Ele nunca tinha atuado também. Ele foi ótimo, mas é uma criança de 7 anos, que queria brincar, que você não tenha saco, inquieta, etc. Então, foi um desafio, mas foi uma experiência bem interessante para mim. Eu vou Primeira vez que a voltar gente um dirigiu na criança. Sim. Eu vou voltar um pouquinho no que tu falaste, porque eu sou muito curioso. Desculpa. Você Sim, pode, mencionou que tranquilo. tinha muitas coisas que você, algumas coisas que você queria ter trazido, você não conseguiu trazer. Pode compartilhar Sim. uma, talvez aquela que mais que você sentiu falta, talvez o que você queria muito botar e não pôde? No roteiro original, por exemplo, estava muito mais desenvolvido o personagem da mãe e Hum. também mesmo da Carmen fora da casa. Tinha uma vida, ela nos fins de semana, então tinha um pouco dessa vida dela fora dessa casa, não? Para criar esse contraste. Já tinha outras camadas. Tinha também a mãe que saía da noite. Ela tinha um episódio que ela justamente atropelava um cachorro, ela ia ver um cara, um amante. Então tem uma coisa estranha da cidade e das vidas um pouco desconectadas. Não era só o ponto de vista do menino que a gente tinha, não queria fazer, mas não conseguiu fazendo, muita por questão de tempo, do orçamento e algumas que a gente tentou e não deram certo, não? Então a gente enfocou mais no olhar do menino, mas originalmente o filme tentava explorar outras camadas dessa família, abrir um pouco mais, não? Porque o filme é bastante intimista, é quase um huis clos, como fala em francês, não? E originalmente não era tanto assim. Mas, bom, o cinema é isso, o filme vai se recriando e se refazendo a cada etapa, não? É interessante isso que você mencionou, né? Querer explorar outras camadas das personagens. E eu acho muito legal que a gente não consegue. Olha como é curioso, né? Acho legal que a gente não consegue saber, por exemplo, o que que a personagem da Julia Stockler está fazendo fora de casa. A gente pode Sim, inferir que ela está indo para festas, mas a gente não sabe qual é o grau de desapego que ela está indo para essas festas, qual é o grau de alcoolismo ou de sim, outras drogas que ela está se envolvendo. E fica tudo muito no inconsciente. Tudo muito sim. na fabulação, que eu acho que nos coloca mais perto do Zion, do Miguel. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É isso. Sim, você tem toda a razão e acho que foi nossa aposta de deixar isso um pouco fora de quadro, não? Acho que paga, inclusive, né? Inclusive a Carmen, a gente não entende muito. A gente entende a situação da Carmen, porque eu acho que o contexto político é um contexto que a gente acompanha, Sim, e a gente consegue entender o relacionamento dela com o filho pelo relacionamento dela com o Miguel. Mas quando ela fica presa naquela casa, tu também pega essa claustrofobia que ele vive. sim, Cara, eu acho que saiu muito melhor. Talvez tenha saído. É porque a gente nunca pode julgar o filme que não aconteceu, só o filme que aconteceu. claro, Eu achei claro. bem interessante, sabia? As duas soluções de montagens me provocaram uma relação bem bacana. Ai, que bom, que bom. Não, essa foi nossa aposta e de novo, eu acho que a gente está feliz com o objeto que a gente conseguiu fazer com tão poucos meios, em tão pouco tempo. Bom, e filmar sobretudo com uma criança sim, sempre fala, não? Tem essa coisa de cinema, primeiro filme não faça com crianças e animais, né? E a gente fez, tem uma cena de cachorro, então a gente fez as duas. Bom, e, e foi legal, foi um desafio, foi ótimo. Eu estou super orgulhoso, feliz com o filme, mas é verdade, tem que escutar isso porque tem a parte de razão. Você mencionou que o filme tem uma influência barroca. Naturalmente, eu queria compartilhar com nós, com as pessoas que vão nos assistir, o que que seria para ti, dentro desse universo de horror, mas não é necessariamente um horror assustador, né? É um universo de horror ou do misterioso.
talvez fosse Sim, até. sim. Como é que você enxerga o barroco dentro do teu filme para quem está nos escutando? Acho que a influência barroca vem mais na iluminação, não? No jeito do arte barroco de trabalhar as luzes, não? Com o fotógrafo Leo Bettencourt, que é um grande parceiro, um grande fotógrafo. É, a gente trabalhou muito essas sombras, essa luz meio amarelada, essa escuridão, não? Que o filme é meio quase tudo noturno, não? É, então tem vem muito com essa coisa da pintura barroca, no Caravaggio, outros pintores barrocos e tal. Então vem de um pouco dessa influência, assim, mais o barroco vem o É, trabalho de luz. é um trabalho interessante porque eu acho, mas é aquela típica sugestão de Bebê de Rosemary, que eu acho que eu vi a Mulher que Chora, mas eu sei que eu não vi a Mulher que Chora, mas eu acho que você cria a ideia de que a gente pode também estar vendo Sim, aqueles planos mais estáticos, e eu sim, queria pegar um gancho aí, porque teu filme ele é deliberadamente contemplativo. sim. Ele tem até uma característica quase hipnótica. Aí eu queria saber, você teve algum medo quando você estava montando o filme de que essa opção de fazer um filme deliberadamente mais contemplativo, mais paciente, mais hipnótico pudesse diminuir ou comprometer o engajamento dos espectadores, aquele espectador TikTok? No, no, claro, sempre uma aposta difícil, não? Esse tipo de cinema, não? Porque, claro, a gente quer fazer um filme que toque os outros, que interpele o espectador. A gente não tô fazendo um filme só para mim, para eu ver, não? Sino para justamente comunicar. Então, para mim, o espectador é importante, claro, e importantíssimo, mas então, é como criar essa tensão, mas sim, o público precisa acreditar nessa aposta do filme. Se você, e respeito completamente, é um tipo de filme que não, você não curte, ou as pessoas não entram porque querem outro tipo de narrativa, ou de ritmo, ou não tem a paciência ou, para esse tipo de filme, entendo perfeitamente, não? Mas a aposta é essa, mas. Mesmo assim, a gente não queria fazer um filme hermético. Ou seja, a gente queria fazer um filme que tocasse de algum jeito, com sutileza, com beleza, não de um jeito explicativo, justamente para que evoque coisas para o espectador, abre coisas. E um filme que cria perguntas em vez de dar respostas, não, né? Mas criar engajamento. Penso, é outro tipo de engajamento que um filme mais telenovela, vai ficar junto, não vai ficar junto, etc, etc, não? Que são legais também, não que não tenho nada em contra, mas a gente postou por outra narrativa, não? Sim. Pode não ter Mas sim, claro. Pode não ter hiperestímulos, mas tem elementos âncoras, né? É uma história de amadurecimento, é um drama Sim. familiar, tem elementos políticos que tangenciam a narrativa. Eu acho que Sim. tem onde se agarrar, né? Eu acho, espero. Espero, sim, a gente também está contando uma história de outro jeito, mas estamos contando a história desse amadurecimento desse menino, desse confronto desse menino, não? Com essa realidade da chorona, que é a realidade da perda, talvez da morte, não? A Carmen vai embora, do abandono, não? De um abandono que se repete em diferentes maneiras, da mãe, da Carmen, que vai, então, que ele vai fazer com isso? Então, esse confronto tem essa história dessa criança, não? Desse amadurecimento, como coming of age, como falam os americanos, não? Então, acho que entra desse gênero de um modo particular, mas está contando uma história. Sim, e você mencionou mais cedo que o Miguel fica entre fantasia, civilização, fica entre masculinidade e feminilidade. E para a gente fechar o nosso papo, se o Sim. filme ele conta a história de uma criança que tenta dar forma ao que ele não consegue compreender ou não consegue enxergar, você diria que o filme é sobre a necessidade humana de inventar sentido para sobreviver? Acho que uma boa, você falou melhor que eu. Acho que o filme é isso. E ele está tentando inventar esse sentido com essa história da Chorona, mesmo a imaginação, não? E que as crianças fazem muito isso, bom, e nós também, não? Com a arte, com tudo, de inventar sentido do mundo que talvez não tenha nenhum. Então,
Sim, acho que você definiu muito bem o filme nesse sentido, Mário. Pássio, perfeito, perfeitamente. Há algumas semanas eu conversei com a cineasta também venezuelana Mariana Rondon e eu perguntei Sim, o que que tinha provocado, né, que desde Pelo Malo ela tinha demorado tanto tempo para lançar o seu segundo filme, Zafari. Foram quase 11 sim, anos para ela lançar, e ela contou sobre a perseguição do governo venezuelano aos artistas, alguns artistas, e ela sim. estando no meio. Você falou que você está aqui há 8 anos. Eu queria que você contasse um pouco, dividisse, você também sofreu algo parecido na Venezuela que te trouxe ao Brasil, alguma forma de perseguição artística, alguma forma de perseguição política? Eu não sofri persecução política, mas posso responder tranquilidade. Mas se, por exemplo, eu posso te contar com tranquilidade, esse projeto da Mulher que Chora, originalmente ia ser feito na Venezuela. A gente tinha ganhado o Ancine da Venezuela em 2015, Ah, tempão atrás. A gente tinha ganhado em vermelho, a gente tinha ganhado o financiamento para o filme, e nesse momento chegou o governo venezuelano e nunca liberou os fundos, depois que a gente tinha ganhado editais, nunca deu dinheiro de vermelho, então a gente não tinha mais os fundos do filme. Então, a gente tinha ido para laboratórios, Sebastián, San Sebastián, a gente tinha todo quase já o filme ia muito avançado, né? É diferente, acontecia em Caracas, etc. Uma história diferente, mas é essencialmente a mesma história. E a gente tinha um coprodutor brasileiro, que era o Grafo, que produziram o filme do Paraná. E a gente, e então, bom, nesse momento eu sou venezuelano, mas também já tinha feito nos filmes na Venezuela, nesse momento, longas documentários. Antes de esse vai ser meu terceiro filme, em 2012 fiz meu segundo documentário, sabe? Que eh, os primeiros anos do chavismo, o cinema venezuelano estava funcionando bem, os primeiros 10 anos, não? Entre 2000 e 2012, o cinema tinha muito filme, no que foi a época de Pelo Malo, ou outros filmes de Mariana, né? E outros cineastas, não? Tinha muitos filmes que foram feitos, uma época de ouro um pouco do Ancine venezuelano, não? Que se chama Senac. E então eu nesse momento estava vivendo em Paris, entre Paris, França e Venezuela, estudei cinema na França. E nesse momento, então, depois que ia fazer o filme lá na Venezuela, que caiu, minha companheira é brasileira, né? A gente decidiu vir para o Brasil e eu contatei os produtores, que iam ser coprodutores, e vamos para tentar adaptar o filme, fazer o filme aqui. E eu consegui fazer o filme ali. Então, eu não sofri consequências políticas, mas eu diria consequências artísticas, é um pouco como Mariana, porque também meu último documentário eu fiz em 2012 e esse filme em 2020, ou seja, passei muito tempo, claro, trabalhei como roteirista, fiz outras coisas, mas passei muito tempo sem fazer filme porque teve toda essa, esse problema, né? Que eu estava fazendo filmes na Venezuela como cineasta venezuelano, tinha vários projetos lá e tudo caiu embora, não? E de fato 80%, 90% dos cineastas venezuelanos estão fora, ou seja, da classe artística, e está no México, na Espanha, Mariana está fora, ah, muita gente. Samantha, a minha atriz, que é uma atriz de Pelo Malo, não? Do filme Mariana, né? Vive no México. Então, o cinema venezuelano está realmente na diáspora. Ainda ficam alguns cineastas na Venezuela, mas quase todos estamos fora, né? Então, é duro para a gente que gostaria de fazer filmes na Venezuela e contar histórias de lá também e de algum jeito não conseguir. É muito difícil porque não tem dinheiro e para fazer filmes precisa um mínimo de dinheiro, né? Sobretudo ficção, né? Então, sim, mas persecuções assim políticas eu não, se sou sincero, não vivi. Não vivi. Tenho muitos amigos que sim, como Mariana, infelizmente, não, no madurismo, sobretudo na época de Maduro, e muita censura, e muita perseguição, mas como eu estava muito tempo fora, se a voltar para Venezuela, passava muito tempo lá, mas tinha
minha casa era um pouco na França, não teve essa persecução um pouco mais forte que muita gente sofreu de lá. Obrigado pela tua generosidade de compartilhar também. Eu sinto muito por isso ter acontecido com você e com tantos outros artistas, né? Eu acho que a comunidade internacional ela se valoriza muito com os artistas podendo expressar suas vozes, onde eles desejam expressar suas vozes, como você citou, seria em Caracas o filme. Mas eu te Sim, parabenizo, eu fico feliz que o filme esteja aqui no Brasil, né? Seja um filme nosso também, fico é o feliz. filme brasileiro, totalmente. Fico orgulhoso, fico feliz. Parabéns por A Mulher que Chora e obrigado por esse bate-papo. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado pela sua sensibilidade e inteligência de olhar no filme, de assistir no filme. Muito, muito obrigado.